professores, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é a professora Marley Carvalho, do Instituto Genália Viana, professora de História. Estou falando com os meus alunos do 6º ano, turmas 600 e 601. Vamos dar início ao capítulo 13, os primeiros reinos medievais, certo? Neste capítulo, você vai estudar o processo de formação da sociedade medieval, certo? E também vai entender qual foi a importância da igreja cristã na organização desse período, ok? Beijo grande! Vou dividir esse vídeo em 2, hein? Ok? Beijo grande! Vamos lá, gente, capítulo 13, os primeiros reinos medievais, parte 1, ok? Bom, começa então a Idade Média. O ano de 476 tornou-se um marco na história do mundo ocidental. Naquele ano, os Éropos, povos germânicos que viviam na Península Escandinava, conquistaram a cidade de Roma, depondo o último imperador romano. Esse acontecimento é tradicionalmente chamado de queda do Império Romano, embora seja mais correto usar desagregação, uma vez que não se pode acreditar a um único fator o fim de um império, do Império Romano. Então, gente, preste atenção nisso. Este ano vai marcar o fim da Antiguidade e o início do quê? Da Idade Média. Isso tem que ficar bem claro. Para alguns historiadores, as mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais observadas na Europa mediante a desagregação do Império Romano, ou seja, ao fim do Império Romano, foram tão significativas que representavam uma transição para um novo período histórico. Eu acabei de explicar. Essas mudanças vão marcar o fim de um período histórico que era a Antiguidade e o início de uma nova era histórica, que é a Idade Média. Gente, importante, a Idade Média, ela vai do século V ao século XV, certo? Só que a Idade Média, ela é dividida em duas partes. Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, e Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Isso tem que ficar bem claro. A queda do Império Romano acontece, então nós temos um novo período histórico, que é a Idade Média, e que essa Idade Média é dividida em duas, já falei. Agora vamos olhar um pouquinho os germanos. Os germanos ocupam o território romano e vão formar vários reinos. Vamos lá. Entre os séculos 3 e 5, o Império Romano foi palco de intensos processos migratórios realizados por diversos povos germânicos, como os francos, visigodos, ostrogodos, ângulos, saxões, entre outros. Eles eram chamados genericamente de bárbaros pelos romanos. Mas por que bárbaros? Pois bem, eles diziam o seguinte: além de não pertencerem ao território de domínio romano, não falavam o latim e não tinham a mesma cultura. Por isso, então, eram chamados de bárbaros. Agora, nós vamos ficar atentos a uma coisa aqui, gente, olha só. Nós vamos começar a comparar esses povos germânicos com os hábitos romanos. Olha, os hábitos e costumes dos romanos e dos povos germânicos que se instalaram no território do antigo Império Romano nem sempre eram iguais. Vamos ver as diferenças? Olha só, por exemplo, a economia. O Império Romano era baseado no comércio. Já os povos germânicos, eles eram essencialmente agropastoril. Com relação à religião, o Império Romano, inicialmente, eles eram politeístas, mas mais tarde eles adotaram o cristianismo, que se tornou a religião oficial em 380. Já os povos germânicos,
continuaram sendo politeístas. A organização do poder no Império Romano era centralizado em torno da figura do imperador. Já nos povos germânicos, era fragmentada entre os chefes tribais. Bom, vamos observar então a formação desses novos reinos. Os reinos que se organizaram na Europa após a fragmentação do Império Romano são chamados de romano-germânicos. Mas por que isso? Vamos à explicação, é claro. Os novos reinos foram denominados romano-germânicos porque se formaram da mistura de elementos característicos do Império Romano com elementos típicos das sociedades germânicas. Vamos dar um exemplo? Os novos reinos procuraram manter a mesma estrutura administrativa usada pelo Império Romano, com os mesmos impostos e, às vezes, as mesmas instâncias municipais. Contudo, mantiveram algumas tradições dos germanos, como, por exemplo, a fragmentação do poder entre os chefes guerreiros, os chefes tribais. Outra coisa que é muito importante que vocês saibam, gente, esse ano de 1476 é considerado o marco divisório entre a Antiguidade e a Idade Média, certo? Por quê? O que marca isso? A queda do Império Romano do Ocidente vai marcar essa transição entre Antiguidade, fim da Antiguidade e início da Idade Média. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as estruturas dos novos reinos. Com a desagregação ou a queda do Império Romano do Ocidente, ficaram cada vez mais comuns os ataques às antigas cidades romanas. Isso, aliado a surtos de doenças, estimulou então a fuga do povo para o campo, promovendo então uma ruralização. As pessoas fugiam principalmente para o território dos novos reinos formados pelos germânicos. E como é que era esse grupo social? Como é que estava sendo formado essa sociedade? Bom, entre os povos germânicos, o reino era visto como um território sob o domínio do rei. Por isso, os monarcas costumavam reparti-lo entre seus filhos ou doar extensões de terras às pessoas que lhes prestavam serviços importantes. Para os germânicos ou para os germanos, a terra era de importância fundamental para aquele período. Sabe por quê, gente? Porque quem tinha muita terra tinha muito poder. E a riqueza, a sua riqueza era a sua terra, né? Esses reinos, gente, é importante dizer que eles se estruturavam em torno de um poder militar. Bom, vamos falar um pouquinho então do papel desses reis? Vamos lá. No início da Idade Média, o rei era um chefe guerreiro que considerava o reino como uma propriedade. Assim, ele costumava doar extensões de terras aos seus aliados ou dividir o reino entre seus herdeiros. Como chefe dos guerreiros, procurava manter os soldados constantemente em campanhas militares para conquistar novas terras e saquear as regiões dominadas. Então, gente, nós estamos vendo então que esse grande império que se formou, essa grande estrutura que se formou, são estrutura de novos reinos. E esses novos reinos são reinos germânicos, ok?